Vamos dar uma olhadinha agora nos principais modelos atômicos que a gente tem, até chegar no último modelo atômico que a gente precisa conhecer para questões de vestibular, modelo atômico de Bohr. Acompanhem comigo. Um dos primeiros modelos atômicos que é mais relevante a gente olhar é o modelo atômico da bola de bilhar de Dalton. Nesse tipo de modelo, a gente tem uma esfera maciça e indivisível, que é a representação do nosso átomo, muito semelhante àquele modelo proposto pelos gregos. O problema desse modelo é que ele não consegue explicar os espectros de emissão, ou seja, ele não consegue me explicar por que eu tenho faixas coloridas emitidas por gases que são aquecidos ou corpos aquecidos quaisquer. Como ele não consegue explicar, isso significa que ele não é uma descrição adequada da natureza. Então eu preciso melhorar esse modelo. Nessa parte de melhora do modelo, vem o modelo do pudim de passas de Thomson, na qual eu tenho uma esfera que ela é positiva e nessa esfera incrustada em alguns pontos, desde o centro até a extremidade da esfera, até as partes mais periféricas dessa esfera, eu tenho partículas negativas, os meus elétrons. Para esse tipo de modelo, eu já consigo ter situações relacionadas à emissão de um espectro. Sempre que luz bate neste meu átomo daqui, ela faz com que os elétrons vibrem. Quando os elétrons vibrem, eles emitem radiação. O problema é que esses elétrons eles vão vibrar com a mesma frequência que eu tenho da luz que está incidindo sobre eles. Ou seja, se eu incidir luz vermelha sobre um átomo proposto pelo modelo de Thomson, eu vou emitir luz da mesma cor incidida. Luz vermelha faz com que o átomo emita luz vermelha. Luz azul faz com que o átomo emita luz azul. Eu não tenho aquele espectro de bandas ou de faixas como é característico de gases aquecidos. Então, mais uma vez, esse modelo não é adequado para descrever a natureza. Na sequência, o que a gente tem é o modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford foi um dos primeiros modelos feitos a partir de experimentos físicos. E o que a gente tem aqui nesse modelo é que o Rutherford percebeu, através de uma experiência, que eu tenho um núcleo atômico concentrado, cerca de 10 a 100 mil vezes menor que o tamanho total do átomo. E ao redor deste núcleo eu tenho elétrons circulando, exatamente de uma forma análoga àquilo que a gente tem no sistema planetário, os meus planetas orbitando o Sol. O que o Rutherford fez para chegar nessa ideia de que o núcleo atômico ele é muito concentrado foi um experimento no qual ele lançava um feixe de partículas alfa muito concentrado através de um orifício de uma placa de chumbo, exatamente para concentrar esse feixe de partículas alfa. Essas partículas alfa, elas eram originárias de uma certa amostra de polônio, material radioativo. Esse feixe de partículas alfa colimado, ou seja, muito estreito, incidia sobre uma lâmina fina de ouro, na qual tu tinha poucas camadas atômicas aqui, poucos átomos. E esse feixe, após passar pela camada de ouro, ele acabava defletindo. Essas minhas partículas alfa, elas acabavam incidindo sobre uma região muito grande de um filme fotográfico. Esse filme fotográfico ele acabava escurecendo e com isso ele tinha as posições nas quais as minhas partículas alfas colidiam com o filme. Esse ponto é importante porque ele percebeu que algumas dessas partículas atravessavam a folha de ouro quase sem mudar a direção na qual elas estavam viajando. Outras partículas elas acabavam defletindo, elas acabavam mudando tanto de direção que elas quase que retornavam em direção à fonte. Então, com isso, ele percebeu que era necessário ter um núcleo concentrado para qual as partículas alfas, que são positivas, elas acabassem interagindo com o núcleo, que também é positivo, atravessando esse núcleo. Esse meu modelo de Rutherford, ele tem um problema na parte de definição a respeito da estabilidade nuclear. O que a gente sabe pela física clássica é que partículas de sinais diferentes tendem a se atrair. Então era de se esperar que os elétrons eles colidissem com o núcleo e não mantivessem uma órbita, assim como os planetas fazem em torno do Sol. Este átomo ele nem de certa vez deveria existir, porque ele não mantém a estabilidade.
mas ele era mais adequado à época do que os anteriores para explicar espectros de emissão. Nesse tipo de situação, nesse tipo de modelo, eu poderia, com um átomo, explicar todas as emissões possíveis. Eu tinha que o elétron, enquanto ele viajava em direção ao núcleo, ele ia emitindo faixas de frequências diferentes. Então, para este tipo de átomo, eu emitia um espectro contínuo. Não é o que a gente tem nas observações de experimentos com tubos de raios catódicos. Então, mais uma vez, eu preciso melhorar o modelo. Quem acabou melhorando esse modelo do Rutherford foi o aluno de Rutherford, foi Bohr. O modelo atômico de Bohr, que é o último que a gente acaba analisando em termos de vestibulares, ele acaba sendo uma melhoria levando em conta alguns aspectos de física clássica que deveriam ser alterados para que o meu átomo tivesse estabilidade. Se a matéria existe, é porque o átomo deve existir. Então, o que se pode fazer aqui é inserir alguns postulados a respeito da situação. Os postulados para o átomo de Bohr, eles acabam sendo característicos para manter o átomo estável. Uma primeira característica que eu tenho, um primeiro postulado a respeito deste meu átomo, desse meu modelo, é que a força eletromotriz, a força de atração que eu tenho entre uma carga positiva no núcleo, os prótons, e as cargas negativas, os elétrons, na minha eletrosfera, elas acabam fazendo o papel de força centrípeta, mantendo esses elétrons em órbita em torno do núcleo. Esse é o nosso primeiro postulado. O nosso segundo postulado, ele me diz que os elétrons, enquanto eles estão em órbita ao redor desse núcleo, eles ficam com uma energia fixa, em uma órbita fixa, e essa é chamada de órbita estacionária. Nessa órbita estacionária com energia fixa, eu tenho algumas posições que são possíveis para os elétrons ocuparem e outras posições que não são possíveis para os elétrons ocuparem. Ou seja, nesse tipo de situação, a posição, a órbita, o raio do elétron é quantizada. Não é qualquer valor de órbita que é permitida aqui. Eu posso calcular o raio da órbita para qualquer elétron em torno de um núcleo como sendo n ao quadrado, que seria o número em sequência inteiro da minha órbita, primeira, segunda, terceira órbita, multiplicada por um valor de um raio padrão. O nosso raio de Bohr, um valor que sempre eu vou ter múltiplos dele para ter órbitas estáveis. Esse valor do raio de Bohr vale o equivalente a 5,3 vezes 10 na menos 11 metros. Isso quando a gente está falando do segundo postulado do átomo de Bohr. Eu ainda tenho um terceiro postulado a respeito dessa parte daqui. O que a gente sabe é que nessas órbitas estacionárias eu tenho uma situação de estabilidade. Então esse elétron ele não pode emitir energia, mesmo estando acelerado. Se ele não emite energia, nesta situação da órbita estacionária, é necessário que ele emita energia na forma de uma radiação, na forma de uma determinada cor de uma luz, se a gente está falando da luz visível, quando ele muda de órbita. De tal forma que se o meu elétron ele ganha energia, ele se afasta do núcleo e ele ganha energia a partir de um fóton. Se ele perde energia, esse meu elétron ele se aproxima do núcleo. E ao perder energia, essa energia é perdida na forma de um fóton, ou seja, na forma de luz. Eu posso calcular a energia relativa a cada órbita que eu tenho para esses meus elétrons por uma equação semelhante. Eu pego a energia, que é uma energia padrão para esses meus elétrons, e divido por n ao quadrado, o número da órbita ao quadrado. De novo, um número sequencial inteiro, 1, 2, 3 e assim por diante. Essa energia padrão para cada órbita que eu tenho dos meus elétrons, ela é descrita como menos 13,6 elétron-volts. Se eu estou interessado em ver a mudança de órbita que esse elétron faz ao receber ou ao perder energia, se aproximando ou se afastando do núcleo, eu posso calcular a diferença entre as energias nas órbitas inicial e final como sendo a energia do fóton absorvido ou emitido pelo elétron. Nesse caso, H vezes F. A gente pode tentar observar isso em uma situação a partir do modelo que eu tenho
do átomo de Bohr para o átomo de hidrogênio, que na verdade é o único tipo de átomo que é descrito pelo modelo de Bohr. Assim como o átomo de hidrogênio, outros átomos que tenham um único elétron também podem ser descritos pelo modelo de Bohr. Mas é claro, a gente tem átomos, de fato, apenas com um elétron, sendo o átomo de hidrogênio. Então, nessa situação, o que a gente pode observar? Eu tenho uma sequência de camadas ou de órbitas possíveis para os meus elétrons. Dessa forma daqui, eu tenho uma sequência. As camadas que na química são chamadas de K, L, M e N. Dentro da física, a gente simplesmente atribui um número. A órbita 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas órbitas tem uma quantidade de energia, dada por o valor E0 de energia, dividida por N ao quadrado aqui. Então eu tenho, na primeira órbita, menos 13,6, na segunda órbita, menos 3,4, na terceira órbita, menos 1,5 e na quarta órbita, a órbita N, de N igual a 4, como sendo menos 0,8 elétron-volts. Se esse meu elétron ele receber energia na forma de um fóton, ele pode se afastar do núcleo. Então nota, na figura aqui do lado eu estou fazendo o elétron circular na primeira órbita. Na órbita n igual a 1, ele tem uma energia equivalente a menos 13,6 elétron-volts. Se esse elétron receber energia, receber um fóton, ele se afasta do núcleo. Então, por exemplo, a gente pode fazer com que a energia seja suficiente para ele ir para a terceira órbita. Se eu quero calcular essa relação daqui das quantidades de energia, o que eu posso escrever? A variação de energia recebida pelo meu elétron é dada pela energia do fóton, HF. Mas essa variação de energia que o elétron sofreu está relacionada com a diferença entre os níveis em que ele está, entre as órbitas que ele está. A órbita 3, que é a órbita final, e a órbita 1, que é a órbita inicial. Então, se eu escrever aqui essa variação de energia, eu tenho menos 1,5 da órbita 3 com menos 13,6 da órbita 1. Isso vai dar a energia do meu fóton, que corresponde a um valor positivo de 12,1 elétron-volts. Valor positivo porque o elétron recebeu energia. Agora, se a gente vê o passo contrário, o meu elétron está na órbita 3 circulando e ele vai perder uma certa quantidade de energia. O que vai acontecer? Ao perder energia, ele se aproxima do núcleo. Então ele vai da órbita 3 de volta à órbita 1 nesse meu exemplo. Se a gente quer ver quanto de energia foi perdida, essa energia é a energia do fóton emitido, H vezes F. Ao mesmo tempo, é a diferença entre as energias dos níveis que esse elétron está ocupando. Então, o que eu faço aqui é pegar a energia da minha órbita final, a órbita 1, que é menos 13,6, e subtrair da energia da órbita inicial. Então, eu faço menos 1,5. A energia do fóton ela vai ser dada por essa diferença e vai corresponder aqui a menos 12,1 elétron-volts. É o mesmo valor em módulo, porque eu estou fazendo com que o elétron ele mude nas mesmas órbitas, mas o valor é negativo. Isso porque, para esta situação, o elétron está perdendo energia. Notem que dependendo do tipo de órbita que eu tiver as mudanças, da órbita 4 para 3, da 4 para 2, da 4 para 1, eu vou ter um valor correspondente de energia diferente. Consequentemente, eu vou ter um valor para a energia do fóton emitido diferente, o que vai me dar uma frequência de luz diferente. Então, este modelo de Bohr ele consegue descrever o espectro de emissão de gases aquecidos, cada uma das faixas coloridas que eu vejo emitidas pelos gases. Essas faixas vão corresponder às mudanças de órbitas dos elétrons quando eles são excitados, ganhando energia a partir da descarga elétrica e depois perdendo energia retornando para as órbitas originais deles. O que a gente acaba representando ou descrevendo como saltos quânticos do meu elétron. A respeito dessa parte envolvendo modelos atômicos, a gente pode olhar uma questão da URGS de 2016, que fala a respeito dos postulados do modelo de Bohr. Então acompanhe essa questão aqui do lado e numa próxima aula a gente vai resolver ela.